Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos na segunda parte do programa com o deputado Valdec Carneiro e com Axel Grael, aqui nos estúdios da TV Alerj. Deputado Valdec Carneiro, eu vou começar com o senhor, depois vou para o Axel Grael. É o seguinte, não vi nenhum colega seu, independente de partido, dizer que nós tivemos um legado olímpico, a não ser nos transportes, aqui para a cidade do Rio de Janeiro. E eles sempre nomearam de largado olímpico. Basta ver o que temos aqui do lado da Alerj, Boulevard Olímpico, o aspecto que está, e outras coisas como o Célio de Barros, que deixou de existir, o Júlio Delamare, idem, o Maracanã largado, enfim, a gente não precisa ficar falando porque todo mundo está à vista aí. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu queria, Rui, por esse ângulo, falar um pouco do desporto escolar, não é? Porque o Rio de Janeiro, que teve essa possibilidade rara de sediar os Jogos Olímpicos, né, talvez nós pudéssemos ter aproveitado esse ambiente, esse momento, essa atmosfera, para nas escolas, incentivar mais e melhorar a infraestrutura para a prática do desporto escolar. O senhor fala isso nas escolas? Nas escolas. Nós temos uma rede estadual com mais de 1.200 escolas. Muitas. Nós temos uma rede municipal na capital com mais de 1.500 escolas. E o senhor fala de cadeira porque é professor, conhece da matéria. Conheço um pouco essa matéria. E, na verdade, o que nós vimos é que nós não aproveitamos, né, a situação, as condições objetivas para a prática do desporto nas escolas ainda é muito precária em boa parte delas, né? As instalações físicas, problemas inclusive hoje relacionados ao próprio corpo docente, efetivo de professores de educação física. E quando a gente toca nesse assunto, sempre me vem à mente o exemplo de dois países muito diferentes, em todos os sentidos, economicamente diferentes, geograficamente diferentes, culturalmente, enfim, inclusive na sua organização política, aqui me refiro a Cuba e aos Estados Unidos. Países que, com características opostos, e posições geopolíticas opostas, mas verdade. ambos, a seu modo, entenderam a importância de investir de maneira, assim, eu diria, decisiva no desporto escolar, no desporto universitário, enfim. Então, e nós perdemos essa oportunidade no Brasil, e no Rio de Janeiro em particular. Infelizmente, quando a gente percorre as escolas da rede pública estadual, né, nós vemos ainda muita precariedade e pouco aproveitamento, pouca presença, pouco resquício, né, daquilo que foi um momento para o esporte, né, um momento mágico, ainda que com muitas contradições, porque a gente pode derivar e começar a falar sobre o endividamento do Estado do Rio de Janeiro em função dessa agenda, enfim, mas de qualquer maneira, com tudo isso, não se pode apagar a importância e a centralidade para o esporte, né, com todas as suas derivações, de uma cidade, de um país sediar, né, os Jogos Olímpicos. E no Rio de Janeiro, a impressão que a gente tem, em algumas áreas, e certamente no que tange ao desporto escolar, a impressão que a gente tem é que nós perdemos essa oportunidade. É verdade. O senhor falou de escola. Eu recentemente vi uma matéria na TV Globo, no RJTV, no qual eu fiquei muito triste, porque foi onde eu estudei. O Colégio Estadual Paulo de Fronten, que fica na rua Barão de Ubá, no Estácio. Aí eu estudei ali. Tive professores ali maravilhosos. Fiz o meu primário na rede pública, na Escola Prudente de Moraes, que fica na Tijuca, e o antigo científico ali, no Colégio Paulo de Fronten, da onde eu sou muito grato a todos os professores da onde eu estudei, né, até na faculdade. E eu fiquei muito triste de ver como o Paulo de Fronten, as obras estão paradas, parece ruínas, parece a Grécia antiga, mas só que lá ainda há uma conservação. O Paulo de Fronten, por falta de dinheiro, conforme o senhor citou, está caindo aos pedaços, deputado. Dói, não só porque eu estudei. Como ele, várias outras unidades escolares. Várias unidades. Se a gente pensar, por exemplo, que no caso da segurança pública, aqui o Rio de Janeiro praticou uma política de segurança pública baseada na chamada pacificação de territórios, que foi em boa medida voltada para a preparação do Estado, sobretudo da capital, para essas grandes agendas. Bom, se a gente pensar que agora nós estamos sob intervenção federal militar na segurança pública, há que se pensar no desperdício em relação ao que poderia ser um grande legado. Na educação, falou o deputado Valdec Carneiro, que conhece como ninguém, porque é professor universitário também, além de parlamentar. Axel, eu fiz alguns programas aqui antes, que precederam a Olimpíada, e depois, pós-Olimpíada, sobre poluição na Baía de Guanabara. E você, como ninguém, como seus irmãos, né, conhecem bem a água da Baía de Guanabara. Nós perdemos também uma grande oportunidade de despoluir a Baía de Guanabara, porque eu sempre ouvi dizer até 80% seria feito, e não foi feito pelo menos 30% ou 40%. Nesse aspecto, né, tem até uma frase que as pessoas têm repetido, né?
É impressionante como que o Brasil não perde uma oportunidade de desperdiçar boas oportunidades, né? É verdade. A Olimpíada era uma grande oportunidade para o Brasil, né, e para o Rio de Janeiro, né? Nós só vamos ter, talvez, a chance de fazer isso novamente daqui a algumas gerações, né? E era uma grande chance que a gente tinha de catalisar processos, né, de fazer com que a gente pudesse fazer, né, do Brasil, né, não, quer dizer, a gente não fazer uma Olimpíada no Brasil, mas fazer do Brasil um país olímpico, né, em que o esporte fosse uma ferramenta, né, de inclusão social, né, mais abrangente. Né? Hoje a gente tem isso muito mais como um esforço de algumas organizações, como o Projeto CRAEL, do que propriamente como políticas de Estado. Né? A gente perdeu a oportunidade, né, de avançar mais ainda em infraestrutura esportiva. Né? Nós acabamos, a gente fez o hardware, mas faltou o software. Né? Estamos aí com equipamentos esportivos, sem saber o que fazer com eles. Subutilizados, né? Ou até nem utilizados. É um né? absurdo, né? A gente precisava aproveitar bem isso. E com relação à Baía de Guanabara, né, foi também uma oportunidade desperdiçada. A gente conseguiu ter um olhar, ter uma atitude empreendedora com relação a algumas dimensões do evento olímpico, mas a gente não conseguiu fazer isso com relação à Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara, a gente avançou muito pouco. E o pouco que se avançou não foi em função das Olimpíadas. Inclusive, faltando um pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos, nós percebemos que não havia um plano para resolver o problema do lixo flutuante na Baía de Guanabara. O Projeto GRAEL, né, desenvolveu um programa, né, que, em função até, nós temos um componente muito forte no Projeto GRAEL na área ambiental, com foco na Baía de Guanabara e especificamente no problema do lixo, e com base na nossa experiência de operar uma embarcação que tira o lixo da Baía de Guanabara, né, a experiência mais antiga na Baía de Guanabara, nós desenvolvemos uma proposta para o Estado do Rio de Janeiro e oferecemos, inclusive, como uma contribuição para o governo do Estado, e esse plano foi adotado, né, pelo governo do Estado, e até a gente conseguiu passar pelo evento olímpico sem uma grande decepção, né? Imagina se alguém tivesse perdido, né, uma medalha, se a Martine, a minha sobrinha, que foi medalhista olímpica, tivesse perdido a medalha porque ficou presa no lixo. E essa chance, essa possibilidade existia antes. Né? Então, se constituiu toda uma estratégia, né, com relação à questão do lixo e, né, passou o evento olímpico. Né, agora, os ecobarcos que foram usados na época estão operando, quase parando em função de dificuldades de pagamento. Nós estamos vendo as ecobarreiras, né, foram instaladas, né, como previstas, mas também com dificuldades de manutenção. Né, então, foi uma oportunidade realmente perdida. Mas, enfim, a gente precisa perseverar, precisa ter aí a esperança de que nós vamos conseguir ver a Baía de Guanabara despoluída. Niterói está dando um exemplo, um caminho para isso, através do programa Enseada Limpa, desenvolvida pela Prefeitura de Niterói, que, né, em 2013, né, no início da gestão do prefeito Rodrigo Neves, nós pegamos, né, as praias da Enseada de Jurujuba, praticamente sem condições de balneabilidade ao longo do ano todo, e hoje nós já estamos com 60%, ultrapassamos a marca de 60% das semanas com condições de balneabilidade nas praias. Então, a Enseada de Jurujuba vai ser a primeira parte da Baía de Guanabara que vai poder ser considerada despoluída da Baía de Guanabara. Deputado, não desanimar nunca, né? Desanimar jamais, sempre perseverar e com esperança, com tenacidade. Mas eu queria ressaltar o seguinte, no projeto, em geral, os projetos que classificam as cidades com um determinado título se limitam a isso.
nesse projeto a gente tentou avançar um pouquinho mais, né? E dar ao Estado a possibilidade de, para promover este título, né, estabelecer convênio de cooperação, né, inclusive com projetos no setor privado, no setor filantrópico, enfim, para estimular estudantes das redes públicas, da rede particular de educação básica, de se aproximar do ambiente da vela. O que é uma boa, né, deputado? Meio que Pra você potencializar o que se faz ali em Niterói com o Projeto Grael. Fico imaginando quantos outros municípios fluminenses poderiam ter projetos congêneres, né? E, portanto, envolver mais seus estudantes. Até porque eu acho que a gente está falando de desperdício, de não perder a oportunidade de desperdiçar, que é lamentável, né? Assim, as nossas características, né, geográficas, que a gente desperdiça, né, desse litoral, seja em relação à própria popularização da vela, seja em relação ao transporte hidroviário, seja em relação ao uso do pescado na merenda escolar, que é tão... Então, assim, a gente tem isso diante de nós. Tem tudo, né, deputado? Tem muita coisa, pelo menos, e a gente usa muito aquilo que está muito aquém do que poderíamos. Enfim, então o projeto cuidou disso também. Tentou avançar um pouquinho mais. Não apenas classificar a cidade de Niterói como cidade campeã da vela, mas, além disso, acrescentou um artigo para estimular o Poder Executivo a, em parceria com os municípios, com os setores privados que atuam nesse ramo, que possam atrair mais a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças para esse ambiente da vela. Axel, nós temos 1 minuto e meio antes de encerrar. Sobre o que disse agora o deputado, dessa importância da parceria da iniciativa privada com o setor público, para esse incentivo. É fundamental, né? Eu acho que o projeto de lei, né, que eu até aproveito aqui a oportunidade para pedir aos deputados, né, que apoiem, né, e votem na aprovação desse projeto, porque o Brasil tem um barco para 1.600 habitantes. A Suécia tem um barco para 7 habitantes. Né? Boa diferença, hein? E barcos, né, são indutores do desenvolvimento, geram empregos. O Projeto Grael capacita, forma profissionais para ajudar a essa indústria náutica a avançar. E eu tenho certeza, né, que juntando esforços, né, da sociedade civil, do governo, né, e das empresas, nós vamos fazer com que o Brasil, que tem 8.000 quilômetros de litoral, possa ter uma atividade náutica que seja à altura, né, das suas conquistas no esporte, mas que seja principalmente uma ferramenta de inclusão, de educação e de motivação da juventude no nosso país. E é muito importante, porque já está mais do que concebido, para nós brasileiros, que o esporte ajuda a qualquer área da sociedade, principalmente aquelas áreas mais carentes, deputado. Isso seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, seja na vela, em qualquer área, na natação, no judô. Então, no judô a gente teve a Rafaela Silva recentemente, lá da Cidade de Deus, medalhista de ouro. Belíssimo exemplo. Belíssimo exemplo. Para a gente não só falar do futebol. Então, o esporte ajuda e muito. Basta querer e saber fazer e colocar pessoas como o Axel, o Torben, o Lars, enfim, todos aqueles que ajudaram a engrandecer o nome do país lá no exterior e aqui dentro também com o esporte, na organização, né, na feitura de algo por um país melhor. Eu quero agradecer, porque estamos chegando ao final aqui do Arena Esportiva, o deputado Valdec Carneiro e o Axel Grael. O tema, o projeto de lei que tramita na Alerj, de autoria do deputado Valdec Carneiro, para reconhecer Niterói como cidade campeã de vela. Obrigado, deputado, mais uma vez por estar aqui no Arena. Obrigado e até breve. Espero que nossos colegas votem brevemente esse projeto, para que Niterói, além de outros títulos, ostente esse também como cidade campeã da vela. Com certeza. E também agradeço a você, Axel Grael, a primeira vez e que será uma série aqui no Arena, já convidado. Obrigado, estamos à disposição. Tá certo. Bem, você também pode assistir o Arena Esportiva pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.